Estamos em uma livraria que faz homenagem a Dom Pedro II. Aqui vamos conhecer um personagem que é apaixonado por monarquia. Você confere agora no Produtora de Notícias. Jean Menezes trabalha na livraria Dom Pedro II desde 2001, mas sempre foi apaixonado por livros. Sua paixão pela monarquia começou quando ainda era uma criança. Olha, a monarquia é ligada à minha vida desde a infância. Eu brincava de Playmobil e já com temática monárquica, eu pedia aos meus avós moedas antigas da época da monarquia e procurava livros, pedia conhecimento a quem soube. Era criança e fui apaixonado pela princesa Diana, porque eu era criança, assisti o casamento dela na década de 80, aquilo me fascinou profundamente. Então isso foi um passo para descobrir essa história brasileira, que é uma história muito rica e uma história absolutamente desconhecida da maioria dos brasileiros. E a biblioteca? Fala pra gente um pouquinho dela e por que dessa homenagem para Dom Pedro II. Porque Dom Pedro II sempre foi um homem apaixonado pelos livros, e uma das minhas paixões é a do imperador Dom Pedro II, que é o maior dos brasileiros. Então essa homenagem se justifica através desse extremo carinho que o imperador teve durante toda a sua vida pelos livros. Numa terra republicana, como que a população enxerga você como monarquista? Olha, as pessoas têm todos os tipos de reação. Algumas me elogiam, outras acham isso absolutamente retrógrado e sem saber a essência do que eu luto e os demais monarquistas brasileiros, que é o bem do nosso país, a excelência de um governo em que o povo esteja no centro das atenções. E qual que é a sua relação com a família imperial brasileira? Olha, a família imperial brasileira, eu tenho um apreço, um respeito e os conheço desde a década de 90 do século passado. O que mais me admira no contato com a família imperial brasileira é o extremo patriotismo que eles possuem, o amor ao Brasil acima de tudo. E você tem muitos objetos que remetem a essa época da monarquia? Sim, eu coleciono tudo relacionado à monarquia, dentro dos limites e tal, e possuo uma biblioteca particular voltada para a história da monarquia, e não só brasileira, como também de outros países que eu estudo e me interesso. Isso eu coleciono desde a minha infância. E aqui eu tenho uma curiosidade que é relativo a uma biblioteca que foi criada a partir do incentivo do imperador Dom Pedro II, que é até da minha cidade natal de São João Nepomuceno. Essa biblioteca foi criada pelo imperador Dom Pedro II quando de sua visita a São João Nepomuceno, e ela leva o nome dele, Biblioteca Dom Pedro II. E é curioso porque esse livro que eu vou te mostrar, ele é do século XIX e ele tem um selo que mostra o nome do imperador, Biblioteca Dom Pedro de Alcântara. E vir na biblioteca do Jean não é só conhecer sua paixão pela monarquia, é também uma oportunidade de aprender um pouco mais deste período. Se nós temos um país continental, é graças ao imperador Dom Pedro I. Se nós temos um país que foi totalmente unido, é graças à tarefa de Dom Pedro II, que foi um homem equilibrado. E culminando com essa excelência, nós tivemos a assinatura da Lei Áurea, que é a lei mais sagrada do Brasil, por ela ter libertado os negros. Quero lembrar aqui um fato muito nobre da parte do imperador, que quando ocorreu o golpe militar da República, ele se preocupou unicamente em levar no navio que o conduziu para a Europa um exemplar dos Lusíadas, que tinha pertencido ao próprio Camões. Então, quer história mais linda do que essa?